Eu já usei o Claude Code por mais de 1000 horas e eu cheguei a uma única conclusão. Os limites do Claude Code são baixos pra caramba. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar as coisas que eu faço que me permitem trabalhar por muitas e muitas horas espremendo o máximo aqui daquele limite do plano de $20. Então, sem enrolação, bora pra dica número 1. A dica número 1 é usar o Claude no terminal, tá, pessoal? Digita Claude, dá um Enter. Por que eu gosto de usar no terminal versus a extensão do VS Code? Simplesmente porque você consegue personalizar muito mais, tá? Eu, inclusive, tenho uma personalização aqui que eu fiz, né? Que eu adaptei de outras coisas aqui, que me permite ver todo o meu contexto, o uso que eu tenho naquelas 5 horas, o uso que eu tenho por 7 dias e muito mais. Eu vou falar, inclusive, como você pode ter essa mesma configuração logo, já vou te mostrar. Mas a primeira coisa que eu digo para você é use no terminal. Outra questão que você tem que entender é a questão do contexto. Se você vier aqui digitar um /context, dá um Enter, você consegue visualizar, se eu subir aqui um pouquinho, eu consigo visualizar quanto que cada um dos componentes estão usando dentro do meu contexto. O contexto nada mais é do que o espaço que eu consigo, a quantidade de texto que eu consigo alimentar para o modelo e receber uma resposta. Atualmente o Sonnet 5 ele permite em torno de 1 milhão de tokens e o Opus 5 também em torno de 1 milhão de tokens. Então só para respirar aqui no meu caso, ele está usando 38 mil tokens. Se eu dar um oi aqui, ó, vou dar um oi, olha aqui embaixo no contexto, ó, fica olhando aqui embaixo. Ó, já foi para 48 mil, então de 38 mil, só de eu mandar uma mensagem, se eu olhar o context aqui de novo para confirmar isso, ele foi para 48 mil. Ou seja, toda vez que você manda uma mensagem, o que acontece? Internamente ele tem que ler a mensagem anterior, ou se é a primeira mensagem, ele tem que consumir todas as informações aqui, que já estão pré-definidas como skills que você deixou instalado, plugins que você deixou instalado e ativado, MCPs que você deixa ativado. E ao entender isso, é importante você entender que a forma mais efetiva de você economizar aqui é de sempre limpar o contexto, tá? Sempre você rodar um /clear. Só que quando você faz isso, tem duas coisas. Primeiro, você só deve fazer isso se o seu projeto tiver um arquivo chamado claude.md, que é literalmente um resumo do que acontece no seu projeto, né? Um arquivo que eu já vou te mostrar como criar. Só que aqui, nesse caso desse projeto em específico, ele não tem um arquivo claude.md. Você pode visualizar aqui que nós não temos, né, um arquivo claude.md. E por não ter esse arquivo claude.md, quando eu limpar o contexto, se eu der aqui um /clear, o que vai acontecer? Eu vou ter que sempre começar do zero. Eu não tenho aquele arquivo que me diz o que cada arquivo no meu projeto faz, as regras do meu projeto, questões muito específicas. Então, antes de você começar a pensar nisso, vem aqui, dá um /init e dá um enter. Isso cria pra gente um arquivo claude.md, que nada mais é do que um arquivo índice. Ele é como se fosse um índice de um livro que mostra exatamente onde cada arquivo está dentro do seu projeto. E assim, você consegue, sempre que você chegar num limite, o que eu diria aqui, tá, inclusive uma próxima dica para você, é você trabalhar no limite de contexto em torno de, no máximo, assim, 300 a 500 mil, tá? Eu gosto de, assim, no máximo 500 mil. Quando você chega em 500 mil, o contexto ele tá tão grande que cada nova mensagem que você envia gasta muito do seu contexto, tá? Gasta muito do seu contexto e, consequentemente, gasta muito do seu limite de 5 horas. Então, eu gosto de trabalhar dentro dessa faixa, tá? Então, quando tá chegando ali em volta de 300k, 400k, eu faço o quê? Eu dou um /clear, isso quer dizer que ele limpa totalmente o contexto e eu começo uma nova conversa. Eu só não uso o comando clear quando ele está no meio de algo que ele precisa daquele contexto específico, talvez uma correção que eu acabei de fazer, tá? Mas, de forma geral, chegando ali em 400, 500k, eu dou um /clear e começo de novo. Se for algo mais simples, eu dou um /clear ali no 200 mil, eu já começo a dar /clear, tá? Então pronto, ele já criou aqui o claude.md. Então agora, para você ver, só para chegar nesse ponto, nós gastamos 100 mil tokens, tá? Agora, se eu dar um /clear aqui e começar de novo, nós estamos novamente, se você olhar o contexto, estamos novamente em 41 mil, certo? Então, o que acontece? O claude.md, ele é alimentado juntamente aqui, ó, com as mensagens, tá? Eu não sei exatamente se ele encaixa como mensagem ou arquivos de memória, eu acredito que na verdade seria arquivos de memória, tá? Mas ele é enviado toda vez que você manda a mensagem. Então, toda vez que você manda a mensagem, ele manda junto esse arquivo aqui, ó, o claude.md. E se a gente abrir ele, é esse arquivo aqui que são basicamente instruções de como o seu projeto funciona, quais comandos já foram usados comumente ali dentro dele, tá? Regras ou arquiteturas que você decidiu e questões específicas que o Claude precisa saber para trabalhar com o seu projeto de forma organizada. E agora que eu já te passei algumas dicas que vão te ajudar a trabalhar mais tempo no computador, eu recomendo que você tenha aí o máximo de conforto possível para que você consiga realmente entrar no fluxo, e para isso eu recomendo as cadeiras da Elements. Hoje eu uso a cadeira Galateia da Elements e eu uso ela porque ela tem muito ajuste, tá?
que é o que deixa tudo mais confortável de verdade. Você regula os braços, profundidade de assento, o apoio lombar e também o apoio de pescoço. Então fica fácil você achar uma posição confortável para conseguir focar por horas no trabalho. E se você também passa bastante tempo no computador, o link está aqui na descrição para você conhecer as cadeiras da Elements e você ainda pode usar o cupom DEVEAPRENDER para conseguir um desconto na hora de adquirir a sua cadeira. E obrigado a Elements por patrocinar essa parte aqui do vídeo. Outra questão interessante aqui é que quando você manda uma mensagem, se eu mandei aqui um oi, nós gastamos aqui 58 mil só para receber esse e aí, precisa do quê? O que aconteceu aqui é que ele leu tudo que existia e me deu a resposta. O que acontece é que se eu mandar uma outra mensagem aqui agora, estou precisando implementar algo novo. Enfim, quando eu faço isso, olha para você ver aqui, ó, ele gastou 300 tokens. Ele foi de 51.000.1 para 51.000.4, ou seja, ele gastou só 300 tokens. Por que ele gastou só esse pouquinho? Isso porque existe algo chamado de Context Cache, tá? O Context Cache é uma coisa que, se você responde uma pergunta ou algo que o Claude te faz, em até 5 minutos, você paga aproximadamente só 10% do valor de leitura, ou 10% do valor de escrita. Que o valor normal para o Sonnet, né, que é o que eu estou usando aqui, ó, Sonnet 5, ele é de aproximadamente $2, tá? $2 por milhão de tokens. Agora, se eu respondo até 5 minutos, eu não pago esses $2. Eu pago só 0,20 cents de dólar, tá? Agora, se eu responder acima de 5 minutos, aí eu pago $2 por milhão de token. Ou seja, é incentivado dentro do Claude Code, se você quer economizar, que você responda dentro dessa faixa aqui de 5 minutos. Porque assim, tanto a leitura quanto a escrita será muito mais em conta. Esse valor aqui, inclusive, é só de leitura, tá? Eu não lembro de cabeça aqui o valor de escrita, mas você pode consultar na documentação, mas eu sei que esse é o valor de leitura. Ou seja, é muito barato, né, para te responder desde que você responda dentro desses 5 minutos. Inclusive, se você quer ter toda essa informação que eu estou tendo aqui, ó, onde eu vejo o contexto atual, o limite de 5 horas, o limite de 7 dias, eu consigo ver aqui o modelo que eu estou usando, o nome da pasta, o nome da branch, tá? E o modelo que eu estou usando é uma ferramenta gratuita que eu criei, tá? Vou deixar o link dela aqui na descrição também, que é o Status Line do Claude Code, uma ferramenta que eu adaptei de uma outra ferramenta existente, tá? Para você instalar isso aqui é super fácil, é gratuito e é seguro. É só você pegar esse link aqui, ó, que eu vou deixar aqui na descrição, manda pro Claude Code, pede para ele instalar para você, e assim você terá algo igual eu tenho aqui no meu Claude Code, que me ajuda assim, cara, pra caramba, porque como eu tenho isso aqui, eu consigo saber onde eu posso mudar para o modelo Opus, né? Eu venho aqui pro Model e beleza, estou com muito limite, eu vou mudar aqui pro Opus, tá? Porque eu consigo, eu tenho muito limite e não tem problema eu usar um modelo mais potente. Mas, falando de modelos mais potentes, será que você deve sempre usar o Opus? Eu sei que, tipo assim, tem muitas pessoas que chegam aqui e de cara ela já vem aqui Model e já manda aqui o Opus, porque ela acredita que o Opus é o melhor. Ou se você tem o plano que tem acesso ao Fable, você usaria o Fable. No meu caso, eu já não uso muito o Opus, tá? Eu vou dizer que em alguns casos onde eu uso o Opus, alguns casos onde eu uso o Sonnet. O Sonnet, na minha opinião, ele resolve assim, 80% dos casos. 80% dos casos você consegue resolver com o Sonnet no Effort, tá? Que é o nível de raciocínio, em High, que eu costumo sempre deixar aqui no High, tá? Praticamente sempre no High. Nunca usei X-High, nunca usei o Max, nunca vi utilidade nenhuma de usar isso aqui, a não ser pra falar que você tá token maxing e gastando o máximo possível. No High, ele resolve praticamente tudo pra mim. Agora, qual é o momento onde eu vou lá e chamo, né, o Opus, tá? Em qual momento que eu vou lá e mudo pro Opus? Pra mim, o Opus, ele pode ser usado em alguns casos que faz sentido você usar, que é quando você está trabalhando com algo muito sensível, como informações matemáticas ou questões onde você quer que ele faça uma pesquisa muito aprofundada. E assim, são poucos os casos, tá? São poucos os casos onde você realmente precisa da potência ali, vamos dizer, né? Do poder da capacidade do Opus. Então eu tendo a usar ele muito pouco, mas os momentos onde eu uso o Opus é quando eu quero planejar algo do zero. Então eu uso o Opus para planejar e uso o Sonnet para executar. Ou quando eu estou rodando algo dentro da minha VPS, por exemplo. Na VPS eu gosto muito de usar o Opus, porque ele tende a levar muito mais tempo, mas ser mais detalhista, e apesar de custar 2 vezes mais, né, como você pode ver aqui, ó, ele tem uma capacidade muito superior. Só que tem uma coisa que eu não gosto do Sonnet, que eu vou te mostrar já como resolver isso aqui, que é ser muito verboso. O Sonnet, ele é muito verboso. O que é verboso? Ele fala demais. Então eu tenho uma skill que eu recomendo para você, que eu já fiz até um vídeo sobre ela, tá? Que é essa skill aqui, ó. Tanto o Caveman, tá? O Caveman é muito bom para poder reduzir a quantidade de palavras que é exibida. Agora, para melhorar a forma com a qual ele te responde, recomendo que você use essa aqui, ó.
I Have ADHD, que é um plugin que você pode instalar, que deixa a resposta dele muito mais organizada, numerada e concisa. Não vem aqueles 3 blocão de parágrafos gigantes para você ler, ele te dá a informação de uma forma muito mais concisa. Já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar aqui nos cards também, tá? Mas agora falando sobre como economizar no contexto, uma outra coisa que você pode fazer para te ajudar é literalmente vir aqui, ó, e desabilitar todas as skills que você não está usando. Ah, não estou usando nenhuma dessas skills aqui? Cara, entra nela, entra na skill, tá? No caso, aqui tá dentro do plugin, então vou em /plugin, vai em install, setinha para direita, vem aqui naquele plugin que você não está usando, dá um enter nele, vem aqui e coloca disable e aperta ali para ele desabilitar. Só em desabilitar aqui, ó, você já economizou tokens, tá? Você economiza tokens. Porque você pode ver aqui, ó, que aqui tem a quantidade estimada que eles gastam de token, que não é só isso aqui, tá? Ele gasta mais do que isso, mas é uma quantidade estimada que ele tá gastando só para estar ali ativo no seu contexto. Então vem aqui e desabilita tudo que você não tá usando, tá? Outra dica é tamanho de prompt, tá, pessoal? Tamanho de prompt. O contexto atual, né, do Sonnet e do Opus, como eu já mostrei para vocês, ele é gigante, ele é de aproximadamente 1 milhão. O que isso quer dizer na prática pra gente, né? Isso quer dizer que você poderia inserir praticamente um livro aqui de 80 páginas, que ele conseguiria consumir esse livro. E, para efeitos de economia, toda vez que você manda ele ler uma mensagem, ele tem que, como eu já disse, ler todo o contexto anterior. Ou seja, é mais caro você mandar uma pergunta e depois mandar 3 outras solicitações de funcionalidades separadas do que mandar uma pergunta para explicar o que você quer fazer e depois mandar uma outra pergunta gigante, um prompt gigante, na verdade, com todo o contexto de imagens, funcionalidades, como você quer que cada coisa seja feita, dados que podem ser usados naquele contexto e mandar isso como uma única mensagem. Então, sempre uma mensagem grande ganha de 3 mensagens ou 2 mensagens pequenas na questão de economia, porque você só fez o Claude Code ler aquele prompt uma vez ao invés de ler 3 vezes. Então, o gasto é muito maior, por mais que a mensagem seja pequena, a mensagem individual seja pequena, o contexto que ele é obrigado a ler, como você pode ver aqui, ó, numa conversa vazia praticamente, ele gasta 12 mil tokens só para ler as mensagens anteriores. E aí, quanto mais mensagem eu mando aqui, ó, maior fica essa informação. Se eu digitar context agora, eu mandei um oi. Olha aqui, só nesse oi que eu mandei foi para 19 mil. Nós estávamos em quanto? Estávamos em 12 mil, foi para 19 mil. Então, toda vez que você manda uma mensagem, você está obrigando ele a ler as mensagens anteriores. Então, sempre prefira prompts maiores. E agora 2 dicas finais aqui, tá? Que é o by the way, quando você está trabalhando aqui, você quer que ele não seja interrompido, mas precisa saber de algo, você digita by the way, BTW, e manda aí, oi, quero saber. E aí você manda a sua pergunta, né, referente àquilo que você quer saber, e ele irá te responder sem interromper o fluxo de execução. Porque quando você manda uma mensagem direta aqui, ó, você vem aqui e manda oi, quero saber, e você manda alguma coisa, ele não simplesmente responde, ele tem que parar o que ele está fazendo, possivelmente redirecionar o fluxo, ou seja, ele para aquela tarefa e começa outra, e aí você acaba interrompendo ele desnecessariamente. Então a melhor forma de fazer isso é usar o by the way, tá? É a forma recomendada. E além disso, outra dica especial que eu uso bastante também, tá? É o /remote control, tá? O remote control, se eu der um enter aqui, ó, ele habilita que eu consiga continuar aquela sessão no meu celular. E aí, como eu consigo continuar no celular, eu consigo ir para minha cozinha e continuar trabalhando, eu vou no banheiro, consigo continuar trabalhando. Um caso recente que aconteceu comigo, eu tinha uma automação que eu sabia que ela ia demorar umas 6 horas para fazer uma limpagem, para fazer uma varredura de um site. E aí, o que eu fiz? Eu deixei ela rodando aqui no meu computador, iniciei uma viagem que eu ia levar 3 horas para chegar no outro lugar, fiquei acompanhando a automação, fiquei acompanhando a sessão pelo celular, e chegando lá no lugar, eu deixei ela terminar e fui fazendo correções pelo próprio celular. E aí, quando eu voltei no dia seguinte, a minha automação estava 100% finalizada. Tudo porque eu consegui resolver ela por Remote Control. Então, é uma forma de você ter aí um aproveitamento 100%, né, do Claude Code. E aproveitando nisso, né, se você quer aproveitar 101%, se inscreve aqui nesse canal. E se você está buscando uma cadeira ergonômica para entrar no fluxo, recomendo que você conheça as cadeiras da Elements. O link vai estar aqui na descrição com o cupom DEVAPRENDER para você adquirir com desconto.